Fala galera, beleza? Então a gente vai trabalhar hoje aqui com a questão da trigonometria. Essa é a nossa última aula de revisão para avaliação e esse aqui é o tema basicamente mais simples de todos, porque ele trabalha com a questão da relação entre ângulos e lados. Com a trigonometria você consegue determinar os lados de um polígono baseado nos seus ângulos internos ou determinar os ângulos internos dele baseado na questão dos seus lados. Essa relação que existe entre ângulos internos e lados é o que permite a gente determinar o comprimento de algumas extensões, ou então determinar a área de um determinado objeto, com base nas medidas dos seus lados. Então dá para a gente desenvolver muita coisa legal. No nosso caso, a gente vai trabalhar com a questão do triângulo retângulo e ver as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Então, antes da gente começar a ver as relações em si, você tem que lembrar do seguinte. Triângulo retângulo é esse triângulo que possui um ângulo interno de 90 graus. Esse triângulo aqui, ele vai possuir três lados. Esses lados possuem nomes dependendo do ângulo de observação que você está trabalhando. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui e vou analisar o nosso triângulo retângulo antes de marcar algum ângulo aqui dentro. De frente com o ângulo de 90 graus, eu vou ter um lado que eu vou sempre chamar de hipotenusa. Vou até colocar aqui em preto, porque esse aqui não vai mudar de jeito nenhum. Então aqui eu vou chamar de hipotenusa. O que acontece com esse lado hipotenusa aqui? Ele vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo, ele vai estar sempre de frente com o ângulo de 90 graus. Agora, se eu escolho um dos ângulos agudos que existem dentro do triângulo retângulo para observar, por exemplo, esse daqui, o que eu posso até dizer sobre ele? Ele vai encontrar para mim, ele vai determinar para mim o nome dos catetos aqui que compõem o triângulo retângulo. A gente sabe que o maior lado é a hipotenusa, os outros dois lados são catetos. De frente com esse ângulo alfa que eu estou observando, vai ser sempre o cateto oposto. Já formando o ângulo alfa junto com a hipotenusa, ó, hipotenusa e o lado formando o ângulo alfa, eu vou chamar de cateto adjacente. Aí você, pô, tu falou que depende da questão do ângulo? Sim, depende da questão do ângulo. Por quê? Se eu trabalho com o ângulo alfa, isso aqui é cateto oposto e isso aqui é cateto adjacente. Agora, se eu trabalho com esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, a situação se inverte. Como? Quem está de frente com o ângulo é sempre o cateto oposto. Então, ó, de frente com o beta, esse lado de cá vai ser o cateto oposto dele. Enquanto que esse lado que forma o ângulo junto com a hipotenusa vai ser o meu cateto adjacente. Observa que para um ângulo, isso aqui é cateto oposto. Já para o outro, cateto adjacente. Isso aqui para esse ângulo é cateto para esse ângulo alfa é cateto adjacente. Já para o beta, cateto oposto. Então você tem essa relação do nome dos lados sendo alterado de acordo com o ângulo. Vamos fazer então agora, montar a questão das relações trigonométricas, tá? A gente vai trabalhar com três relações trigonométricas basicamente, certo? A primeira delas, a gente vai chamar de tangente. O que é a tangente de um determinado ângulo, de um ângulo qualquer? Tangente de um ângulo qualquer é chamado pela nomenclatura TG ou TAG, depende muito do livro que você está vendo também, certo? Tangente do ângulo alfa vai ser sempre o cateto oposto a alfa sobre o seu cateto adjacente, certo? Eu vou montar primeiro as fórmulas, aí eu vou para os exemplos, tá? Então, calma, não endoida ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto a ele sobre cateto adjacente. Seno de alfa. Essa relação vai ser representada por SEN de alfa, que é igual ao quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza? A terceira é o cosseno, que eu vou representar por cos de alfa, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza? Então, essas são as nossas três relações trigonométricas fundamentais que a gente vai trabalhar aqui. Tangente, seno e cosseno. Aprendi essas três relações trigonométricas, eu já vou responder a maior parte dos problemas e vou me desenrolar com muita coisa. Belezinha? Então, bora para o nosso exemplo. Galera, eu vou determinar aqui, então, o comprimento desses dois lados aqui, certo? Em relação desses dois catetos aqui do triângulo retângulo, beleza? Então, eu vou chamar esse lado aqui de x
esse lado aqui de y, beleza? Só para a gente colocar um exemplo mesmo. E eu vou levar em consideração o seguinte, que seno desse 30 graus, certo? Vai ser igual a 1 sobre 2, enquanto que cosseno desse 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, beleza? Galera, esses valores de seno, cosseno e tangente para todos os ângulos, eles são fixos, certo? Então são valores que literalmente existe uma tabela descrevendo quais são os valores. Eu vou dar para vocês aqui os valores dos 3 ângulos mais conhecidos e mais utilizados da matemática, beleza? Que são os ângulos notáveis. Mas, por hora, o que a gente tem que entender? Que esses ângulos, cada um deles possui seu valor para seno, para cosseno e para tangente, certinho? O que vai acontecer aqui, galera? Ó, se cada ângulo possui um valor de seno, cosseno e tangente específico, então quando eu monto uma relação de seno, cosseno ou tangente, eu então posso simplesmente pegar seno desse determinado ângulo e já substituir pelo valor específico dele. É como se já fosse uma constante já estabelecida, certo? Existe, como eu disse, uma tabela com todos os ângulos que vão do 1 até o 89, certo? Isso aí porque você vai ver naquela relação do ciclo trigonométrico que a questão do seno, cosseno vai variar no 90 e no 0 e tangente de 90 não existe. Mas essa relação aí deixa para outro momento. O que acontece? Todos esses valores de seno, cosseno e tangente são tabelados. Então existe uma tabela, que é o que o principal tem que saber, que contém todos esses valores. Preciso decorar todos eles? Não. Mas tem 3 que é essencial que eu saiba qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno e qual é o valor da tangente. Beleza? Vamos lá. O seno, ele vai possuir seno igual a 1 sobre 2 e cosseno igual, ou o seno de 30 vai ser igual a 1 sobre 2, enquanto seu cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai fazer aqui para responder e encontrar o valor de x e de y? Esse x está de frente com 30, então eu vou poder dizer que ele é o meu cateto oposto. Consequentemente, esse aqui é meu cateto adjacente. O que eu vou fazer para determinar o x? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, começando aqui, eu vou usar esse lado que eu quero determinar, certo? E vou procurar dentro da minha figura, do meu triângulo, do meu problema, um lado que eu já conheça. No caso, eu quero que o x esteja na minha equação. Enquanto que o 10 é um lado que eu sei que existe no triângulo, que ele já colocou lá, que está no meu problema. Então, como é um lado que eu já tenho uma referência, eu posso usar ele. O que acontece? O 10, por sua vez, ó, se você pode observar aqui, ele vai ser a hipotenusa, ou seja, o maior lado desse triângulo retângulo. Certinho? Então, o que vai acontecer? Como ele é o maior lado do triângulo retângulo, ele vai ser minha hipotenusa. Eu vou utilizar, então, o cosseno, o cateto oposto, quer dizer, e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a gente utiliza na relação conhecida como seno. O seno de um ângulo alfa qualquer é o seu cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. No caso, a gente vai trabalhar com seno de 30 graus, que vai ser igual a x, que é cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 10. Galera, como o seno de 30 é igual a 1 sobre 2, é aqui que entra aquela relação tabelada que eu falei dos senos, cossenos e tangentes dos ângulos. Como eu já sei quem é esse seno aqui, tabela, então eu vou colocar aqui 1 sobre 2, que é igual a x sobre 10. E é o que acontece, ó. Eu vou ter o seguinte, então. Eu vou multiplicar aqui, ó, meios pelos extremos. E, consequentemente, eu vou ter 2 vezes x, que dá 2x. E 1 vezes 10, que dá o quê? 10. Quem está multiplicando aqui é o 2, passa a dividir. Então, x é igual a 10 sobre 2. 10 sobre 2 é igual a 5. Portanto, você já tem um dos lados desse triângulo aqui. Você já sabe que esse x aqui, ele é igual a 5. Vamos determinar quem é o y agora. Agora, vou usar o mesmo processo. Eu quero utilizar esse y, que é o meu cateto adjacente, e eu tenho o meu cateto oposto, eu tenho a minha hipotenusa. Quando você já tem você tem 2 lados e vai determinar um terceiro qualquer e tem um ângulo interno, você pode fazer muita coisa, como por exemplo, escolher qual a relação que você vai usar. Como ele já estabeleceu para a gente essa questão do cosseno aqui, eu vou utilizar o cateto adjacente e a hipotenusa, porque ó, o cosseno de um ângulo alfa é o seu cateto adjacente sobre a sua hipotenusa. E como o cateto adjacente aqui, como ele já me estabeleceu o valor desse cosseno de 30, eu vou utilizar essa fórmula do cosseno. O que acontece? Cosseno de 30 graus é igual a y sobre 10. Beleza?
E agora aqui, a gente só vai substituir esse cosseno por raiz de 3 sobre 2. Então, ó, y vezes 2 e raiz de 3 vezes 10. 2 vezes y, 2y, que é igual a 10 raiz de 3. Beleza? Então, ó, quem está aqui multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, y é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? 10 raiz de 3. Eu vou poder fazer o seguinte, eu vou poder dividir esse 10 por esse 2, beleza? 10 dividido por 2, ele vai ser basicamente o quê? 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 raiz de 3. Belezinha? 5 raiz de 3, então, vai ser o comprimento desse lado y. Portanto, bem aqui, eu já posso colocar 5 raiz de 3. Show de bola? Então, ó, eu já botei então aqui essa questão do cosseno de 5 e vou ter o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e o cateto adjacente também ao ângulo de 30 graus. Galera, essa relação de utilizar, essa questão de usar as razões trigonométricas para encontrar lados dentro do triângulo retângulo é basicamente esse processo. Você identifica o lado que você quer encontrar, identifica o lado que você tem e vê qual das relações trigonométricas ele se encaixa. Por exemplo, se eu quisesse encaixar, se eu estivesse procurando esse e já tivesse esse lado de cá, cateto adjacente e cateto oposto, eu posso utilizar na fórmula da tangente. Então, como eu já sei a tangente do ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, se eu quisesse utilizar essa fórmula, eu usaria. Certo? Então, dava para mim simplesmente utilizar esta fórmula aqui para poder encontrar esse lado aqui, como eu já tive o cateto oposto. Ia funcionar do mesmo jeito, ia causar o mesmo efeito. Certo? Bastava apenas que eu manipulasse. Por exemplo, eu vou fazer aqui, certo? Essa tangente de 30 graus, vai ser igual ao cateto oposto, que é no caso 5, sobre o cateto adjacente, que é no caso y. Vou encontrar aí utilizando o mesmo processo. Ele não te disse aqui qual é a tangente de 30, mas eu vou adiantar para você que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. É igual a 5 sobre y. Então aí vai ficar o quê? 5 vezes 3 e y vezes raiz de 3. Y, vou separar aqui, ó. Y raiz de 3 igual a 3 vezes 5, que é 15. Esse raiz de 3 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, y é igual a 15 sobre raiz de 3. Vou multiplicar agora aqui em cima e embaixo por raiz de 3. Para quê? Para que essa raiz aqui de baixo suma. Porque dividir por um número irracional é bem mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Se eu fizer isso numa fração, de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, não altera o valor da fração, certo? Então, posso fazer esse processo. Isso aqui, em que a gente tira essa raiz quadrada aqui de baixo, é o que a gente chama de racionalização. O processo de racionalização permite que uma raiz de baixo, você tire uma raiz do denominador e coloque ela no numerador sem alterar o valor da fração. E aí, sem alterar esse valor, eu só escrevo ele de uma maneira que é mais fácil eu fazer o cálculo depois. Então, o que acontece? Eu racionalizando isso aqui, eu vou ter o seguinte. Y igual a 15 raiz de 3 sobre, multiplicando a raiz de 3 por ela mesma, vai ficar 3. E 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. Portanto, y é igual a 5 raiz de 3. E aí você pode observar aqui, ó, que deu o mesmo valor. Então, o que acontece? Essas relações trigonométricas, apesar de alterarem o valor, eu chamar uma de seno, outra de cosseno, outra de tangente, eu ter situações em que alternam-se mesmo nesses valores, mas quando você está trabalhando com o triângulo certo, correto, com os lados todos corretinhos, o que acontece? Você vai sempre poder determinar os lados, mesmo utilizando operações diferentes. Então, eu tenho um dos lados aqui, certo?
tem outros dois, eu posso escolher duas operações para responder aquilo ali. Qualquer uma das duas me dá uma resposta, certo? Por causa dessa questão da relação entre ângulos e lados. Se o ângulo aqui é 30 graus, vai valer a tangente, portanto, eu posso encontrar pela tangente, tem que valer. Se o ângulo aqui é 30 graus, eu posso encontrar pelo seno, o seno aqui dentro vai valer também. Posso encontrar pelo cosseno, o cosseno aqui dentro vai valer também. Belezinha? Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são três ângulos que mais aparecem dentro da trigonometria, em exemplos, em construções, em situações cotidianas. Esses ângulos, devido a aparecerem muito corriqueiramente, eles são conhecidos como ângulos notáveis. E são ângulos em que a gente consegue determinar os valores de seno, cosseno e tangente deles com uma certa facilidade. Por quê? São ângulos que a gente consegue, devido a utilizar muito, a gente já tabela eles e já conhece os seus senos, cossenos e tangentes respectivos. Aí você me diz, poxa, Eduardo, eu vou ter que decorar tudo isso de uma vez? Não, tem uma maneira mais simples de você decorar. Na verdade, tem várias maneiras mais simples de decorar. Muitas musiquinhas são criadas para você determinar o seno, cosseno e a tangente desses ângulos notáveis. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou determinar para você o seguinte. Os ângulos notáveis, que são os mais conhecidos, são de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Como eu disse, existem musiquinhas que permitem que você determine os valores de seno, cosseno e da tangente destes ângulos, certo? Eu vou recitar uma musiquinha aqui para que você consiga utilizar isso para fazer essa tabelinha na hora da avaliação e que você consiga encontrar os lados que você está procurando dentro do triângulo, tá? Então o que acontece? A tabelinha dos ângulos notáveis pode ser construída de diversas maneiras. Uma delas é você fazer o seguinte, ó. Uma musiquinha que começa assim, é uma paródia da música de Natal de Jingle Bell, se não me engano, que é o quê? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Um, dois, três, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí, a raiz vem no 3 e também no 2. E aí, onde tiver 2 e 3 aqui no numerador, você bota uma raiz quadrada. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. O que acontece agora? Vamos para a parte da tangente. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. É basicamente uma estrofezinha na música que você canta. E a partir do momento que você canta essa estrofezinha, você consegue determinar a tabela dos seus ângulos notáveis, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem que saber para determinar os lados de um triângulo retângulo é basicamente isso. Conheço um dos ângulos internos, conheço a tabela dos ângulos notáveis, sei tirar daqui os valores de seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, certo? Seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45. Seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60, certo? Sei observar na tabela esses valores. E a partir do momento que eu sei fazer isso, eu posso substituir em exemplos e aí, consequentemente, eu encontro os valores que eu estou procurando, certo? Então, se eu preciso determinar um lado, que é o cateto oposto, certo? Eu tenho um cateto adjacente. Como o cateto oposto e o cateto adjacente é utilizado na relação de tangente, então, se é um ângulo desses aqui, eu vou procurar e igualar a uma dessas tangentes aqui, certo? E aí, galera, nossa revisão termina por aqui. Realmente é um assunto mais simples e não por isso ela for um pouco mais rápida. E aí, eu peço que vocês agora estudem, vão lá, se esforcem. Tem vários exemplos ainda no material que eu disponibilizei para vocês. Vocês podem pegar nos slides, vocês podem ver nas outras videoaulas, certo? Sobre a questão de trigonometria. E fiquem com Deus e bons estudos. Valeu!